sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que está a família de cada um de vocês? Espero que tudo bem, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha sobre estrutura de palavras e eu acho muito importante a gente sempre relembrar qual é a área que nós estamos trabalhando, certo? A linguística, ela é a ciência que estuda a linguagem humana e nela nós temos divisões, áreas, como morfologia, fonologia, semântica, lexicografia e dentre outras. Agora, no momento, estamos estudando a área da morfologia. Então, a morfologia, ela vai estudar a estrutura da palavra, as classificações. Digamos que eu tenha uma frase como João comprou um carro. Na sintaxe, eu estudaria a relação das palavras. O que foi que João comprou? Ele comprou o quê? O objeto direto, indireto. Então, aí nós temos toda uma outra análise na sintaxe da frase completa, a relação das palavras em si. A morfologia não. A morfologia você pega cada palavrinha dessa frase, João comprou um carro, e você estuda ela e classifica ela isoladamente. Neste momento, nós estamos estudando sobre a estrutura das palavras. Então, nós temos radical, sufixo, os afixos, que é prefixo e sufixo, nós temos a vogal temática. Neste momento, neste vídeo, nós vamos estudar sobre o radical, vogal temática e tema. É uma revisão que nós estamos fazendo. Fique até o final do vídeo, porque nós temos atividade aqui no canal, tá bom? Espero a resposta de vocês, preste atenção. Vamos lá? Então, pessoal, dando continuidade, revisando a estrutura de palavras, não é mesmo? Hoje a gente vai focar no radical, vogal temática e tema, certo? Então, trouxe aqui para vocês uma ideia mais ou menos do que seria uma estrutura de palavras, né? Que é conhecer os elementos formadores delas. Assim, nós compreendemos melhor o significado de cada uma. Observem que na estrutura de palavras nós temos o que chamamos de radical, tema, desinências, afixos, vogal temática. Tudo isso aí nós falamos de estrutura de palavras. Elementos mórficos, morfema seria a unidade mínima significativa de uma palavra. Então, por exemplo, o raiz, o radical, o tema, eu considero como elementos básicos significativos. E o que são os afixos? Afixos são os prefixos e os sufixos, as desinências e a vogal temática. São elementos modificadores da significação dos primeiros, desse daí de cima, o radical. E a vogal de ligação e a consoante de ligação são elementos de ligações ou eufônicos. Observem algo. Existem palavras que não comportam divisão em unidades menores, como, por exemplo, mar, sol e lua. Bom, observem aqui essas palavrinhas com essas imagens e foquem no radical. Cachorrinhos, brincamos e artista. O radical dessa palavra seria o cachorro e termina com esses dois R's. Por quê? Porque a partir daí, essa é a unidade mais significativa. A partir do que vem, o que vem depois, né, do radical, em que eu destaquei de negrito, eu vou considerar já outras partes das palavras. E eu posso, inclusive, formar outras tantas, né, como cachorro, por exemplo, e como eu coloquei aqui no diminutivo, cachorrinhos. Assim como brincamos, brinque seria o radical. Parte mais significativa, depois do radical, eu posso construir tantas outras palavras, não é verdade? Brinco, brincou. Artista, esse arte, eu tenho o ista, né, que seria um sufixo, que nós vamos ver no próximo videoaula, e o arte. Desse radical, posso construir tantas outras palavras, não é verdade? Como, por exemplo, arte é uma palavra. Então, o que seria um radical? É o elemento comum de palavras cognatas, também chamadas de palavras da mesma família. É responsável pelo significado básico das palavras. Vamos lá. Eu tenho a palavra terra, terreno, terreiro, terrinha, enterrar, terrestre.
Todas essas palavras, elas derivam de um elemento básico, chamado radical. Esse T com esses dois R's. Esse radical ele pode derivar outras tantas palavras, utilizando o prefixo, que vem antes do radical, ou sufixos também. Às vezes, ele sofre pequenas alterações, como, por exemplo, dormir, durmo, querer, quis. As palavras que possuem mais de um radical, elas são chamadas de compostas. Tá bom? Saindo um pouquinho do radical, a gente passa para a vogal temática, que é um morfema cuja função essencial é ligar o radical às desinências que formam as palavras. E essa junção constitui o tema radical mais vogal temática. Então, você já tem consciência que quando eu disser tema, é porque tem a junção de radical e vogal temática. Eles são acrescentados, não é mesmo? Nas desinências. Então, tanto os verbos quanto os nomes apresentam vogais temáticas. Por isso, elas podem ser classificadas em nominais e verbais. Como assim vogal temática, nominal e verbal? Vamos lá. As vogais temáticas nominais, elas acontecem quando são átonas e se encontram no final das palavras. As vogais A, E, I, O são consideradas nominais. Já as vogais temáticas, as nominais, elas juntam-se à desinência indicadora de plural. Então, por exemplo, mesas, eu tenho um radical MES, junto à vogal temática A e a desinência indicadora de plural S, assim como postos e assim como casas. Observe que a palavra mesa, pensando ela no singular, quando ela se junta ao radical MES e o A, eu formo aí um tema. Assim como o posto também forma um tema e casas também formam um tema. Muita atenção. Não apresentam vogal temática as palavras terminadas em vogais tônicas. Cajá, olé, bobó. Já as vogais temáticas, outra observação, elas não devem ser confundidas com as desinências indicadoras de gênero. Então, eu falo gata e gato. Então é indicadora de gênero? Não, já que alguns substantivos eles não sofrem flexão de gênero. Então, por exemplo, vamos observar nas palavras. Igreja, não existe igreja, não é mesmo? Supermercado, não existe supermercado. Então, a vogal temática, ela se encaixa aí nessas palavrinhas, tudo bem? Não havendo flexão de gênero, isso é muito importante. Vogais temáticas verbais. Na língua portuguesa, existem 3 grupos de conjunções verbais, e eu falei várias vezes com vocês nas aulas, não é mesmo? Sendo a primeira marcada pela vogal A segunda marcada pela vogal E e a terceira marcada pela vogal I. Então, vamos lá. Primeira, segunda e terceira conjugação. Estão vendo no quadradinho? AR, amar, ER, comer, IR, partir. Então, ela se encaixa ali logo depois do M. Tudo bem que seria, no caso, o radical dessa palavra, nesse verbo. E tema, como eu falei anteriormente, é a junção do radical e a vogal temática. Então, cantar, cante, mais a, mala, mal, mais a, rosa. Você tem o a se juntando, depois do mais, sempre vem aí uma vogal temática, se juntando com o radical, formando o que chamamos de tema. Bom, agora eu quero deixar uma atividade para vocês, tá bom? E quero que vocês respondam. Vou dar um tempinho. E logo, logo a gente faz um diálogo bem bacana para compreender essas respostas. Aguardo vocês, tudo bem? Então, vamos lá, galerinha, para a nossa resposta. Geladeira. Eu tenho um radical gel, que seria G, o E e o L, e a vogal temática A. Observe que do radical eu posso transformar tantas outras palavras. Por exemplo, gelo, gelada, certo? Dancei, o radical vai até o C. Porque daí eu posso também criar tantas e tantas outras palavras. E tenho a vogal temática, o E. Amaremos, o AM,
e a vogal temática A. Observe que do radical AM, eu posso transformar, por exemplo, foi criada a palavra amo, não é mesmo? Ama, amo, amei. Partir, vou até o T e tenho a vogal temática I. Lembram sobre a questão dos verbos? Terceira conjugação, não é mesmo? E R. Casas, eu tenho o radical até o S e a vogal temática o A. Galerinha, muito obrigada. Espero ver vocês nos outros vídeos, no nosso canal, no nosso Instagram e também no portal. Abração e